Jair Renan Bolsonaro odeia Michele Bolsonaro? Como teria deixado claro na pergunta ali, Léo Dias, entrevistando Jair Renan. Léo Dias consegue arrancar a verdade quando pressiona o filho de Bolsonaro sobre a relação dele com a Michele Bolsonaro? O que o comportamento desse jovem nos mostra? Fala pessoal, beleza? De quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Eu recebi aqui hoje um material para a gente poder fazer um react, para a gente poder comentar, obviamente pela perspectiva do comportamento não verbal e pela análise do discurso, mas ainda assim para a gente falar sobre o comportamento não verbal do Jair Renan Bolsonaro, que é filho do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O corte em específico que as pessoas me pediram para reagir, para comentar sobre, foi um corte onde o Jair Renan Bolsonaro responde o Léo Dias, numa entrevista recente concedida a ele, sobre o tema Michele Bolsonaro. Léo Dias chega a perguntar se Renan teria uma espécie de desavença ou opiniões negativas em relação a Michele Bolsonaro, que é madrasta do garoto. E dá pra gente comentar algumas coisas com base no comportamento não verbal do Renan, no discurso do Renan, a escolha de palavras dele e principalmente na forma que o Léo Dias formula as perguntas, né? A abordagem do Léo Dias em fazer essas perguntas eu achei bem curiosa também, dá pra gente comentar. Lembrando um ponto importante, pessoal, esse vídeo aqui não é para falar sobre política, especificamente política, não é o foco disso, é sim falar sobre comportamento não verbal, sobre análise do discurso e sobre estratégias de perguntas, né? Estratégias de entrevista. Portanto, eu peço que você respeite todas as pessoas comentadas nesse vídeo, tá certo? Vamos então começar a nossa análise. Eu vou assistindo, vou comentando. Vamos então para a análise do vídeo. Vamos lá. Cara, agora eu preciso que você seja muito honesto comigo. Vamos lá. Primeiro ponto a destacar aqui é a forma que o Léo Dias faz essa pergunta. Ele utiliza essa mesma estratégia em vários momentos, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, mas percebam, ele fala: Renan, agora eu preciso que você seja muito honesto comigo, Renan. Preciso mesmo, agora eu preciso que você seja muito honesto. A gente fala muito sobre o uso da pergunta com comando embutido. Quando eu pergunto algo, já assumindo uma verdade naquela pergunta. Vocês vão perceber que o Léo Dias faz muito essa estratégia. Então aqui a gente está no minuto 18 da entrevista, né? Já foi uma parte muito hypada da entrevista, onde o Léo Dias questiona sobre o Renan e boatos que ele teria um suposto affair com um rapaz que era assessor dele, enfim. E o Renan já respondeu sobre isso, negando isso, né? O Renan Bolsonaro. Então imagina, ele já respondeu sobre isso e chega nessa minutagem da entrevista e o Léo Dias fala assim: Renan, agora eu preciso que você seja muito honesto comigo. Agora eu preciso que você seja muito honesto. Eu estou assumindo, né, com essa frase, que desse momento para trás tudo que você respondeu foi mentira. Agora eu preciso que você seja realmente honesto. Agora sim, agora é para valer. Eu estou assumindo, ainda que possa ser num tom ali, não vou dizer em tom de piada porque não está fazendo piada, mas ainda que possa ser num tom não tão enfático, fica subentendido para quem ouve a entrevista de que agora sim a gente quer saber a verdade. Até então, o que foi falado pode ficar subentendido pelo grande público que o que foi falado pelo Renan, as respostas que ele deu eram mentirosas, né? Léo Dias não está afirmando isso, mas esse recurso da pergunta com comando embutido, né? Eu já faço três afirmações antes de fazer a pergunta. Esse é um recurso muito utilizado para manipular a narrativa do público, né? O público está ouvindo uma narrativa, o público pode pensar, realmente tudo que o Renan falou era mentira, então agora é que tá valendo mesmo. Vamos lá, vamos ver. Então fiquem atentos que o Léo Dias faz muito isso, a gente vai falar já mais um pouco sobre isso. Porque isso é meio que óbvio, sabe? Interessante aqui a postura do Léo Dias, né? Você consegue comparar, até fazendo realmente uma comparação em frame. Olha a postura do Léo Dias quando ele vai fazer o questionamento. Ele está com as pernas abertas, com o tronco direcionado para o Renan, com o peito aberto, as mãos, a gente fala que é o gesto do pedinte, as palmas da mão para cima, são todos sinais positivos, né, sinais de confiança, e avançando as mãos na direção do entrevistado. Então ele está aqui, na direção do entrevistado dele. Ele está aqui com o tórax direcionado para a pessoa, com o peito aberto aqui, né, com o peito sem colocar a mão na frente do corpo, enfim, com o peito aberto, falando: Renan, cara, agora eu preciso que você seja muito honesto comigo e não sei o que lá. Fazendo uma comparação direta, veja como o Renan tá com o peito para dentro, as mãos entrelaçadas, repousando ali na região pélvica, cruzando ali as mãos na frente do corpo, cabeça levemente abaixada, o tronco dele levemente direcionado para fora da linha de entrevista e até um certo tensionamento nos ombros, né, o que a gente chama de turtle effect. Então, ele está literalmente assim, enquanto que o Léo Dias está aqui, com o peito estufado, aberto, sem os braços cruzados na frente do corpo. Aqui você consegue, nesse frame, de maneira comparativa, ver que o Léo Dias está assumindo uma postura de dominação e o Renan está assumindo uma postura de
submissão, né? Uma postura que a gente chama de insegurança, né? Incerteza. Pode até entrar na relação do contexto que ele fala no começo da entrevista. Eu não estou acostumado a dar entrevistas, eu acho que essa é a primeira entrevista que ele ministra, enfim, que ele fornece. Pode também ter essa relação com a insegurança, mas só quero deixar claro como que a postura é importante quando você vai se comunicar. Se você bate o olho nesse frame aqui, e você vê a postura do entrevistador e a postura do entrevistado, isso para o público muitas vezes já vai dizer muita coisa. O público pode bater o olho aqui e falar, nossa, olha como o rapaz que está respondendo, né, como que o Renan tá acuado. Quem tá acuado tá com medo, quem tá com medo tá devendo na praça. Não que isso seja verdade, mas o público pode pensar isso, por isso vale a pena tomar cuidado com a sua postura quando você for ser entrevistado, viu? Vale muito a pena tomar cuidado. Porque isso é meio que óbvio, sabe? Vamos lá. Veja bem, o Léo Dias faz toda essa interjeição. Olha só, rapaz, agora quero que seja honesto comigo, porque isso aqui é meio que óbvio, né? Ele faz muitos gestos abrangentes, o gesto abrangente costuma denotar confiança, né? É um gesto que ele não só transmite confiança, como é um gesto associado à honestidade. Quando eu faço um gesto mais abrangente, eu mostro que eu tô tão calmo que eu até expando os meus gestos, enfim. Então você consegue perceber que ele, com a linguagem corporal e com o que ele está falando, ele está gerando uma certeza antes de fazer a pergunta. Ele está gerando uma afirmação crível antes de fazer a pergunta, tá? Vamos ver o que ele vai perguntar. Eu quero falar da sua relação com a Michelle Bolsonaro. É sabido no meio que vocês não têm uma boa relação. Veja bem, ele fez toda aquela interjeição antes, né? O Léo Dias. Olha só, agora eu preciso que você me responda, agora é pra valer, é sabido, é óbvio, todo mundo sabe, e aí ele vai lá e fala, é sabido que você não tem uma boa relação com a Michelle Bolsonaro. E aí ele vai fazer a pergunta. Isso a gente pode falar que, além da pergunta de comando embutido, é uma falácia conhecida como falácia da pergunta complexa. A falácia da pergunta complexa é basicamente quando na própria pergunta, no enunciado da própria pergunta, ou na interjeição, na introdução da própria pergunta, como o Léo Dias fez, eu já coloco ali uma ou duas afirmações, de modo que a pergunta ela só é uma ferramenta para validar aquelas afirmações que eu já criei, tá certo? Então ela não é uma pergunta de fato, eu não estou buscando respostas de fato. Eu estou apenas com a pergunta, né, com a falácia da pergunta complexa, buscando validar um ponto narrativo. Percebam a diferença entre eu perguntar algo como, Renan, olha, é sabido que você detesta a Michelle Bolsonaro. Com base nisso, nesse conhecimento, que a gente sabe que você não tem um apreço por ela, no dia tal, que saiu a notícia que vocês discutiram por alguma questão pessoal ou foi da sua carreira, da carreira do seu pai? Se ele vai lá e fala, não, a gente discutiu, na verdade não foi discussão, você já entrou no mérito de responder tudo aquilo que o cara colocou no enunciado da pergunta dele, que você não gosta, que é sabido, que vai lá, isso já foi admitido como verdade, tá certo? Veja a diferença entre eu perguntar sobre a mesma coisa, né, uma discussão dessa forma aqui. Renan, no dia tal, foi noticiado na grande mídia que houve uma discussão entre você e sua madrasta, Michelle Bolsonaro. Qual foi o motivo dessa discussão? O que ocorreu? O que se passou? Relate nas suas palavras. Perceba que nessa versão eu não afirmo nada. Eu não falo, olha, é sabido que você odeia ela, etc e tal. E eu sei que vocês devem ter brigado por alguma questão que vocês se odeiam, mas o que foi? Foi pelo pai? Foi pela questão pessoal? Nessa segunda hipótese que eu criei aqui nessa pergunta hipotética, eu não afirmei nada. Eu só fiz uma pergunta. Eu estou com a melhor das intenções nessa pergunta. Então tem que tomar muito cuidado para responder pergunta com a falácia da pergunta complexa, né, ou pergunta com comando embutido, porque se você parte para responder, já é assumido quando você começa a responder que tudo que o cara falou no enunciado da pergunta é verdade. Aqui eu não estou querendo defender o Renan Bolsonaro nem nada do gênero, como eu disse, não é sobre política, né? Existem muitas notícias na internet falando, né, que afirmam que o Renan e a Michelle Bolsonaro têm uma relação ruim. Eu também não estou aqui para afirmar nem para desafirmar nada, mas eu estou falando sobre o contexto de entrevista, né? O que deveria ter sido considerado por Renan é desarmar esse tipo de pergunta, né? Inclusive, quando fizerem esse tipo de pergunta para você, a primeira coisa que você tem que fazer é desarmar a pergunta no enunciado, né? Literalmente interromper o entrevistador e falar, mas peraí, qual é a evidência que você tem que eu tenho alguma coisa ruim com essa pessoa? Né? Com base em que você traz essa opinião? Perceba como você já reformulou a pergunta e já transformou o que o cara trouxe como evidência. Não é fato conhecido que você, em opinião. O cara vai lá e fala, não, é fato, é sabido, é conhecido, é de conhecimento notório, parará. E você transforma aquilo em... Cara, mas assim, só pra gente poder continuar a entrevista, que antes da gente continuar, eu só quero entender com base em quê, qual é o evento, qual a situação que você tem aí de referência para trazer essa opinião que você tem, que eu não gosto da fulana. Você já repaginou a questão, já interrompeu, não deixou que aquela pergunta complexa tivesse uma afirmação acreditada no enunciado antes da pergunta vir. Porque se você começa a responder a pergunta, já tomou na tarraqueta, entendeu? Você já tomou na jaca. E isso, o Renan obviamente não faz isso, ele vai deixar o Léo Dias fazer toda uma série de afirmações e quando ele parte para a resposta, a sensação que dá é que ele está respondendo de maneira desonesta, tipo, ele está dando um miguezinho. Vocês vão ver bem a reação do Léo Dias, ilustra muito bem isso.
meio que óbvio, sabe? Meio que Vamos lá. pra- Eu quero falar da sua relação com a Michelle Bolsonaro. O Renan vai lá, faz um micro head nod, né? Uma micro positiva de cabeça. É sabido no meio que vocês não têm uma boa relação. Você vê que o Renan, ele vai fazer, ele quase faz um micro sim de cabeça de novo, ele só levanta a cabeça e para. Novamente, é um cuidado que tem que se tomar nesse tipo de situação, porque muitas vezes na pergunta da pessoa, por meio da sua expressão, do movimento que você faz, você já afirmou ou validou alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco eu falo de algumas notícias que saíram no ano passado. Veja bem, como até aqui o Léo Dias não perguntou nada, mas ele já gerou uma série de afirmações. Olha, agora eu quero que seja honesto, porque é um fato, é óbvio, é sabido que vocês não se gostam, e até agora ele foi enrolando para fazer a pergunta e o Renan aqui, só fazendo sim com a cabeça. Ou seja, ele está validando publicamente tudo que está sendo colocado, denunciado da pergunta. Tudo isso está sendo assumido como verdade. Para a hora que ele for responder, ele vai estar totalmente lascado. Mas eu queria falar pontualmente do período pré-eleitoral. Pré-eleitoral? Quando foi citada a sua mãe, Ana Cristina, e que você saiu em defesa dela, obviamente foi depois de uma declaração da Michelle. Perceba como o Léo Dias ele consegue fazer a pergunta e consegue colocar a afirmação no meio da pergunta de forma muito natural. A pergunta que ele quer fazer de maneira resumida é: olha, Renan, em relação ao período eleitoral, saiu uma notícia de que você saiu em defesa da sua mãe. Teve alguma relação com a Michelle Bolsonaro? Essa seria a pergunta, vamos dizer assim, da maneira mais neutra possível. Léo Dias ele faz uma série de interjeições ali e a hora que ele vai fazer a pergunta ele ainda coloca mais uma no final. Olha, você saiu em defesa da sua mãe, obviamente depois de uma fala da Michelle Bolsonaro. E aí ele vai para a pergunta. Que ela limitou o número de pessoas que seriam os verdadeiros Bolsonaro. Dá pra ver que o Léo Dias começa, quando ele chega na parte quente da pergunta, na parte alta, ele começa a fazer uma frequência maior de gestos, começa a se coçar, né? Para coçar Limitou a perna. o número de pessoas que seriam os verdadeiros Bolsonaro. Move o pé e tal. Então, ou seja, essa própria pergunta já gera um pouco mais de ansiedade para ele. Acredito eu que seja uma pergunta capciosa. Ele tá se preparando para fazer ela. E aí, você fala que por esse motivo, minha mãe não tem direito de usar o sobrenome do meu pai, não por vaidade, mas por fato e direito. A gente consegue ver um aumento no fluxo de piscadas do Renan Bolsonaro, né? O aumento no fluxo de piscadas está associado ao aumento de ansiedade também. Dá para ver que o Renan está ficando cada vez mais nervoso conforme vai sendo feito o enunciado da pergunta. Isso é um outro ponto também. Uma pessoa, quando ela está ou insegura, ou até mesmo mentindo, né, ou com medo, ela pode ficar mais ansiosa com o passar do tempo que ela fica calada. Porque quando alguém vai fazer uma pergunta gigante que nunca acaba, aquela quantidade de informações vai confundir na cabeça da pessoa, porque ela já não consegue nem mais se lembrar onde é que começou a pergunta. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. A chance da pessoa ficar nervosa e responder qualquer besteira, ou responder de uma maneira ruim, é muito grande, muito maior, do que se a pergunta fosse feita de forma direta. Então, novamente, o Léo Dias, ele consegue ter ali um jogo de cintura, vamos utilizar esse termo, ele consegue fazer uma pergunta muito arapuca, vamos dizer assim, né? Ele é muito bom em pressionar, deixar as pessoas sob pressão. Ele tem uma capacidade cognitiva, uma capacidade verbal para fazer essas perguntas como ninguém. Você sai em defesa da sua mãe. O Renan ali já tava... começa a piscar mais, começa a inspirar mais fundo, só vai ficando cada vez mais ansioso ao passar da pergunta. Que o Léo Dias, não sei se percebe que tá dando certo, até projeta o tronco para frente aqui, né? Projeta o tronco para frente, pode ser aqui uma comunicação de interesse, né? Agora eu vi que vai dar certo, deixa eu colocar mais pressão aqui para fazer a pergunta. Me explica. Aqui, ó, jogou o tronco para frente e tal, me explica. A relação é atribulada, né? A relação é atribulada. E a pergunta, por fim, já vem, a pergunta final já vem com mais um comando, né? Com mais uma afirmação embutida. Não. Tanto que a hora que o Renan fala, não. A relação do Léo Lins é exatamente essa. Renan, porque tudo no enunciado foi confirmado até agora. O cara vai lá e fala, olha, eu sei que você, né, não gosta de sorvete de chocolate. É fato sabido, é fato de conhecimento comum. De sorvete você tem seus sabores preferidos, né? E assim, cara, eu não tô aqui também para questionar ninguém, cada um tem a sua escolha, a sua preferência, né? Eu acho que cada um faz com o próprio dinheiro aquilo que quer. Mas assim, quando você chega no freezer e você vira para sua esposa e fala que só tem sorvete de creme, provavelmente é porque você não quer falar que tem chocolate, porque você não quer nem comer o sorvete de chocolate, né? Aí o cara vira e fala, não, só assim, meu amigo, até agora você confirmou tudo que eu fui falando, você não me interrompeu até agora. A sensação que fica pro público é essa. Quando você não interrompe, você deixa uma pergunta com comando embutido ser feita por completo, a sensação pro público é exatamente essa. Como não? Vai mentir agora na minha cara aqui? Não. Você gosta
resposta do Renan também, ela é um não, com pouca impostação vocal, né? O não dele não é nem um não enfático. Não, pô, você tá viajando, não tem nada a ver e tal. A resposta dele é um não repetitivo e baixo e quase que murmurado. Não. Isso mostra para o público também uma fraqueza, né? A impostação vocal, a voz, ela acaba sendo muito importante para denotar confiança no público. Se eu começo a responder um tema importante, falando ali com um volume vocal mais baixo, sem potência vocal, não que você esteja se sentindo assim, mas o público percebe isso na maioria das vezes como um sinal de fraqueza, um sinal de insegurança. Então, uma pessoa pergunta um negócio importante, você pode até dar uma pausa verbal, né? Uma estratégia que você pode utilizar muito é fazer uma pausa, uma potência vocal. Pera lá. O que você tá me perguntando? O que você tá insinuando? Que eu não gosto da flor? Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê aqui no Renan é um não repetitivo, com baixo volume vocal, baixa potência vocal, né? Demonstrando ali uma grande insegurança. Existe muita narrativa. Tá, mas Existe muita narrativa, é uma resposta totalmente vaga, que agora não funciona, porque todo o enunciado já foi construído, né? Existe muita narrativa, é uma resposta genérica. você gosta da Michelle? Eu gosto da Michelle. E o Léo Dias ali, ele percebeu que ele conseguiu acertar um ponto, ele foca na repetição da pergunta. Mas pera lá, mas você gosta da Michelle? Mas você gosta da Michelle? Tanto que o Léo Dias a gente consegue ver que ele entendeu que deu bom, que a pressão dele colocou o Renan, que ele vai conseguir fazer o Renan tombar na pergunta dele, que a projeção do Léo Dias fica aqui, ele aumenta a movimentação corporal sempre em gestos de cima para baixo. Tá, mas vamos lá, você gosta da Michelle? Mas você gosta da Michelle? Mas você gosta da Michelle? Aqui a gente tá vendo de maneira enfática, né? A gente tá vendo ele agir de maneira enfática, que ele viu algo, um ponto fraco que ele vai explorar. Michelle foi a melhor primeira dama que temos. Não, tô falando de primeira dama. Entrou no mérito de responder a pergunta, é isso aí, ó. Ele tentou fazer uma estratégia de mutatio controvérsia, não vai funcionar, porque todo enunciado já tá feito, já tá admitido como verdade, não adianta tentar fugir do assunto agora, virar e falar, você gosta da Michelle? Foi a melhor primeira dama. Uma evasiva verbal, né? Claramente uma evasiva verbal, que não vai funcionar porque todo o enunciado já foi construído, já foi admitido como verdade. Primeira dama. Mas foi a melhor primeira. Tudo bem, eu tô falando madrasta. Como madrasta. Mas estou falando como madrasta, tá vendo? Quando o enunciado ele é feito e ele é admitido como verdade, você tenta entrar no mérito de responder a pergunta sem ter desarmado ela primeiro, é isso aí que acontece. Você vai só sendo encurralado ali por todos os lados, né? Ainda mais pegando um cara como o Léo Dias, que é muito hábil em fazer esse tipo de entrevista. Bom, aí a resposta do Renan Bolsonaro, a linguagem corporal dele também não ajuda muito, né? Não transmite confiança. Percebam que ele faz aqui um turtle effect, né? Ele levanta os ombros aqui, faz um shrug, na verdade não um turtle effect, né? Faz um shrug e a resposta quase não sai, né? Novamente com pouca potência vocal. Denotando novamente insegurança e incerteza na resposta. Vocês conseguem perceber como que além da linguagem corporal, da postura que você vai adotar para uma entrevista, é muito importante estar atento no que está sendo falado e como que a pessoa que está conversando com você está utilizando o jogo de palavras dela. É extremamente necessário se você quiser, por exemplo, vencer uma discussão, ou quiser persuadir outra pessoa, ou convencer outra pessoa, ou evitar que te manipulem, saber interpretar o discurso daquela pessoa, interpretar a retórica dela. E você pode aprender hoje no meu módulo exclusivo sobre retórica, na minha formação ALC, como interpretar um discurso e como reagir diante de um discurso manipulador, como por exemplo esse. Quer saber mais sobre o ALC, a maior formação em comportamento não verbal do país, com mais de 37 mil alunos? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informe e se inscreva hoje no ALC. Vamos continuar para análise aqui. Madrasta, como madrasta. Tentou fazer um mutatio controvérsia e não vai colar. Eu vou te dizer, Léo, qual é o filho que tem pais divorciados e não queria ver os pais juntos? Vamos lá. Eu não vou entrar no mérito da resposta agora. Primeiro, o grande aumento no número de pausas. O aumento no número de pausas denota, obviamente, uma grande insegurança, uma grande incerteza. Para a audiência, não soa de maneira segura nem um pouco, né? Você está sendo pressionado, alguém pergunta sobre você não gostar de uma pessoa e você fala de maneira pausada. A pausa, além de denotar insegurança, ela também é interpretada muitas vezes como a pessoa estar se preparando para responder da melhor maneira aquela pergunta, enfim. Ela é interpretada como um recurso de um discurso, de uma fala não espontânea. As pessoas entendem isso, elas olham e falam, o sujeito aí não está sendo espontâneo, demorou muito para responder, não sei o que, tal. Então isso acaba gerando essa interpretação também, essa forma que ele respondeu para a plateia, né, para o público. Tudo bem, eu tô falando madrasta, como madrasta. Eu vou te dizer, Léo, qual é o filho que tem pais divorciados e não queria ver os pais juntos? O excesso de pausa gera essa insegurança, demonstra essa insegurança. Mas depois de tanto tempo... Você
O Léo Dias, ele pensa e ele joga a pergunta de volta, né? Mas depois de tanto tempo, o que o Renan Bolsonaro tenta fazer ali é alterar o rumo da conversa, né? O Léo Dias está aqui pressionando ele, você gosta dela, você gosta dela, você gosta como madrasta? O Renan Bolsonaro dá uma resposta de afastamento paraverbal, ele não diz nem que sim nem que não, e ele levanta um tema novo na pergunta, né? Ué, qual é o filho que tem os pais divorciados que não gostaria de ver os pais casados novamente? Ele tenta ir para um apelo de um recurso emocional universal, tenta pegar uma dor ou um sentimento comum de muitas pessoas, né, das pessoas que têm pais divorciados, e tenta dialogar com esse assunto. Não funciona porque o Léo Dias pressiona ele de novo. Ué, mas depois de tanto tempo, a narrativa que se segue mas peraí, o filho poderia gostar dos pais estarem casados, sim, mas depois de 10 anos, depois de 15, depois de 20 anos, o filho ainda querer que os pais tivessem casado? Será que esse filho não tem um problema com a madrasta? Não? Olha como fica subentendido essa narrativa. Quanto tempo? Pô. E o Léo Dias, depois que ele faz a pergunta, ele aumenta ali, ele não só aumenta o fluxo de movimentação corporal dele, né, mostrando ali um certo êxtase, como percebam a expressão facial dele. Mas depois de tanto tempo? Esse micro sorriso aqui, o Léo Dias provavelmente percebeu que ele acertou mais uma pergunta, né? Olha, a resposta do Renan Bolsonaro foi genérica. Qual é o filho que não gostaria dos pais casados, né? Uma vez que eles já se divorciaram. Léo Dias pausa, pensa, põe a pressão de volta, faz um micro sorriso e aumenta a movimentação corporal, né? Pode ser uma sensação de, te peguei. Mas vamos continuar esse jogo, né? Mais ou menos isso. E o Renan cai no jogo, obviamente, né? Volta pra gagueira, volta pra pausa. A sua relação... Não consegue dar uma resposta, o Léo Dias pergunta por cima, já foi assumido que o que o Léo Dias falou é verdade, né? Que o que o Léo Dias falou no enunciado é verdade. Como pessoa... Tudo bem, eu não tô falando como primeira dama. A gente tá falando aqui com o Jair Renan, tá? A sua relação com ela não é boa. Vocês não se falam. Não, a gente se trata bem. Olha aí, cara, essa pergunta, o Léo Dias é muito safo, né? Estamos falando aqui como o Jair Renan. Sua relação com ela não é boa, vocês nem se falam. Resposta do Renan. Não, a gente se fala. Percebam como que a sua relação com ela não é boa, essa frase do enunciado, ficou admitida como verdade. O cara literalmente ignorou isso aí e foi pra... Não, a gente se fala, assim, aquilo foi admitido como verdade. Quando eu vou visitar meu pai em Brasília, ela me trata bem, boto café na mesa. Renan... Entrou no mérito de responder a pergunta, percebe como quando ele fala, não, a gente se fala, quando eu vou visitar meu pai em Brasília, ela me trata bem, ela coloca o café na mesa, ele vai lá e cita faz referência, enfim, ele cita como evidência uma coisa normal que qualquer pessoa faz, que é botar um café na mesa. Qualquer pessoa faz sem ter um vínculo de qualidade, uma relação de qualidade afetiva positiva com você. Qualquer pessoa literalmente coloca um café pra você na mesa. Na casa de um desconhecido, uma pessoa do seu trabalho vai, toma um café aqui, pode acontecer, obviamente. Percebam como que a resposta, ela fica ruim quando você tem o enunciado admitido como verdade, né? Para mim, uma coisa que fica clara é como que o Léo Dias consegue ser persuasivo em fazer várias perguntas com comando embutido, e o Renan Bolsonaro não consegue desarmar isso em momento algum na entrevista. Vamos seguir. Não, tamo junto, vou sair agora pro trabalho, visitar o PL, não sei o quê. Tudo certo. Não tem essa narrativa aí que a imprensa fala que a gente não se dá bem. Novamente, excesso de pausas, a cabeça baixa, o AD54 está associado ao sentimento de vergonha, sentimento de culpa, não transmite confiança nas palavras, né? Porque seria o oposto, se eu tenho confiança no que eu estou falando, colocaria a cabeça para fora. Na verdade, se a gente fosse falar em termos de oratória, em termos de dialética erística, o mais correto seria, no primeiro momento, você interromper uma pessoa, assim. A pessoa vai lá e fala, eu sei que você não gosta, mas pera lá, como assim? Você já interrompeu no primeiro momento. Inclusive, completar de novo, foi a melhor... Ele vai falar, né, um pouquinho antes dele falar, inclusive, a gente vê um aumento no pitch vocal, a voz dele fica mais aguda, ele faz um micro shrug no ombro, e aí ele volta de novo a falar que foi a melhor primeira dama. A gente não se dá bem. Inclusive, completar de novo, foi a melhor primeira... Inclusive, vou completar de novo, né? Dificuldade de conseguir continuar o discurso, né? Dificuldade paraverbal, mostrando insegurança e incerteza, né? A forma que ele está respondendo, as perguntas que ele está deixando serem feitas, a linguagem corporal dele, tudo culmina para ressoar para a plateia, para o público, insegurança e incerteza no que ele está falando. Tá? Essa é a interpretação mais comum, mais provável que as pessoas vão tirar dessa entrevista. Como eu falei, eu não estou falando de política, estou falando sobre o comportamento não verbal, o que o comportamento dele transmite e como que pode ser interpretado, né? Principalmente para você tomar cuidado, você que está vendo esse vídeo, quando for falar numa situação mais séria. Né? Que tivemos, completar de novo, foi a melhor primeira dama que tivemos no Brasil. Você vê que ele não consegue fazer a afirmação por completa sem pausar, né? Foi a melhor primeira dama que tivemos no Brasil.
Ele não consegue, ele tem uma dificuldade paraverbal de seguir até o final com uma única afirmação. Obviamente, isso soa para a plateia como sendo uma mentira, né? A plateia vai ter essa percepção, mesmo que ele ache isso de verdade, né? Pode ser que de fato ele acredite nisso. A forma que ele está falando desencoraja a plateia a acreditar nessa frase dele. Tá, mas eu tô querendo falar aqui da sua relação pessoal. Léo Dias vai pressionar de novo, né? Viu que ele conseguiu, ele não vai largar esse osso. Não, entendeu? Novamente, você vê que o Léo Dias é muito engraçado. Quando ele percebe que ele conseguiu algo, a postura dele muda, né? Ele faz uma projeção corporal, os gestos ficam ali mais frenéticos e gestos de cima para baixo, né? São gestos positivos. O gesto positivo, ele aumenta a minha credibilidade, ele gera uma confiança maior no que eu tô falando, né? Não, ó, mas você falou tal coisa, você falou. Ó, o gesto de cima para baixo, para quem tá em volta, ele transmite muito mais confiança. Mas, pera, eu quero saber do Renan como pessoa. Você como pessoa, o que você acha esse gesto de cima para baixo, com uma postura projetada, né, com uma postura de superioridade, com uma impostação vocal firme, ele gera muita credibilidade para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo. Ué, eu já... E o Renan responde, não consegue nem formular a resposta direito. A gente vê ali uma dificuldade paraverbal, a voz mais baixa, enfim. Não. Você tá falando um cargo de primeira dama. Eu tô falando da sua relação pessoal com ela. Que isso não interessa. Ela cuidou de mim quando era criança. Quando minha mãe foi pra Noruega. Mas e a relação dela com a sua mãe? Ué, isso aí você tem que perguntar pro meu pai, né? Mas aí... Porque você... Você vê novamente aqui quando o Renan Bolsonaro entende que ele conseguiu acertar uma pergunta, né? E o Léo Dias deixou de incomodá-lo com aquela pergunta sobre ele com a Michelle. A gente vê uma microexpressão de felicidade, talvez de alívio. Ufa, agora sim. Pulamos para outro tópico, agora a relação dela com a minha mãe e tal. Saímos desse tópico. Uma microexpressão de felicidade. Isso aí você tem que perguntar pro meu pai, né? Ah, tá, provavelmente um alívio. Mas aí... Porque você depende muito de sua mãe. É minha mãe. Então, mas justamente por causa das declarações dela. Honra e pai e mãe, tá escrito na Bíblia. Tá bom, mas por causa das declarações da Michelle. Não. Pausa. Por causa das declarações da Michelle. Pausa. Não. É um não ali com o aumento do pitch vocal. Novamente transmitindo uma insegurança. Tem um artigo chamado The Voice of Deception, né, onde é comentado alguns comportamentos que a pessoa pode emitir na voz quando ela está insegura sobre o que está falando. O aumento no pitch vocal é um deles, né? Isso também é comentado no Get Into the Truth, no capítulo sobre a voz, na tabela sobre a voz, a gente tem ali, quando a pessoa está insegura, a tendência é o volume vocal ficar mais baixo, a pessoa fala um pouco mais baixo, o pitch vocal mais alto. Não. Cara, você pegou o negócio que tá aqui? Não, jamais. Não. Isso pode acontecer, né? Na verdade, isso é muito comum que aconteça durante uma insegurança, esse tipo de afirmação, com o pitch vocal mais agudo. Ah, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Hoje é botamos uma pedra em cima disso e passamos pra frente. Então, beleza. Então, houve um problema que foi colocado uma pedra em cima. Mas aí se resolveu logo em seguida. Tudo certo. A gente se encontrou e deu tudo certo. Essa notícia saiu no Metrópolis. Você vê, agora o Léo Dias ele vai para outro ponto, vai para outra pergunta, ele vai largar esse osso, porque olha a resposta que o Renan Bolsonaro dá e o Léo Dias consegue aproveitar muito bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. Hoje é botamos uma pedra em cima disso e passamos pra frente. Hoje botamos uma pedra em cima disso e passamos pra frente. Então, beleza. Aqui o Léo Dias percebe que conseguiu o que precisava, aquela resposta do Renan Bolsonaro porque ele precisava, né, uma microexpressão de felicidade, conseguiu o que eu precisava e agora ele só vai repetir as palavras do Renan fazendo um recondicionamento, né? As palavras do próprio Renan vão servir como evidência para a tese do Léo Dias, né? Que o Renan Bolsonaro não tem uma boa relação com a Michelle Bolsonaro. Então, beleza. Então, houve um problema que foi colocado uma pedra em cima. Utilizou as próprias palavras do cara contra ele. Perceba como o Renan fica aqui numa expressão até de embaraço. O volume vocal sobe, dificuldade paraverbal, ele é pego mais uma vez, cai ali na arapuca, na pergunta em comando embutido. Resolveu logo em seguida. Mas a gente resolveu logo em seguida, né? Enfim, acaba-se então admitindo que o Léo Dias acabou de falar é verdade, né? Então, houve um problema, foi colocado uma pedra em cima. Ele usa ainda a própria palavra do Renan. E quando o Renan Bolsonaro nesse final agora fala assim, mas ali foi colocado uma pedra em cima, quando ele valida essa última pergunta do Léo Dias, automaticamente pro público ele validou tudo que o Léo Dias falou antes. Tudo que o Léo Dias falou é admitido como verdade. Quando você assume como verdade aquela única pergunta. Tanto que o Léo Dias agora ele vai até largar esse osso e vai mudar de pergunta, vai pra outra coisa, né? Tudo certo, a gente se encontrou e deu tudo certo. Vamos lá. Essa notícia saiu no Metrópolis. Aí ele já vai pra outra coisa. E isso poderia ter sido evitado, novamente, eu não tô aqui pra ajudar o Renan, pra defender o Renan Bolsonaro, nem pra nada do jeito, nem pra acusar, enfim. Meu foco não é falar de política, eu estou falando sobre comunicação, que é a minha área de expertise. Mas isso tudo poderia ter sido evitado se num primeiro momento, quando fosse a primeira pergunta com comando embutido feita, o holofote fosse trocado, né? A pessoa joga o holofote em você, você joga de volta nela. Vitor, cara, eu sei que você não gosta da fulana,
né? É sabido, é fato comum. E eu queria saber... Não, pera, cara, calma aí, rapidão. Só pra gente poder continuar, eu quero continuar da melhor maneira possível, eu tô aqui pra realmente dar a melhor resposta possível pra você. Mas assim, eu queria saber com base em que evidência, que conhecimento que você tem pra afirmar que eu não gosto da fulana, né? O que sustenta essa opinião que você tá trazendo? Não é opinião, é que, olha, realmente, no dia tal coisa, tal... Ele pergunta assim pro Renan uma hora, você concorda com a Michelle? Você concorda com o que a Michelle Bolsonaro fala? Você concorda com tudo que ela fala? Aí o Renan pausa, sim, né? Numa dessas você consegue facilmente inverter a polaridade. Fala, olha, mas, ô Léo, cara, me desculpa, mas ó, você convive, você tem irmão, família, pai, mãe, enfim, você concorda com tudo que seu pai fala? Às vezes o pai tem uma visão diferente do trabalho, você concorda com tudo que sua mãe fala, às vezes a mãe tem uma visão diferente da sua forma de vida, né? Do seu estilo de vida em relação a ser solteira, a namorar, a ser casada, etc e tal. Seu irmão, seu pai, às vezes um amigo que você gosta muito discorda de você. Mas cara, mesmo você não concordando com tudo, você deixa de amar essas pessoas, você consegue levar a conversa para outro lado, né? Agora, isso eu tô falando de estratégia heurística, né? De estratégia de retórica, basicamente dizendo. Quando isso não é feito no início, a pessoa vai montando um castelo de carta e assumindo uma coisa em cima da outra, e quando você tenta responder um ponto daqui, você assumiu esse castelo inteiro. Tem que se tomar um cuidado grande com pergunta com comando embutido, né? A famosa falácia da pergunta complexa. Vale a pena ficar muito atento a isso. Bom, pessoal, como eu disse, né? Esse foi um react, né? Foi um contato aqui, uma reação mais imediata, eu não tive tempo de fazer um roteiro específico sobre isso, eu quero saber até mesmo se vocês gostaram desse novo formato, né? Eu particularmente prefiro fazer um roteiro, prefiro trabalhar com um roteiro, ao invés de sair aqui no traquejo falando sobre a situação, mas deixem aí nos comentários a sua opinião, o que é que você achou desse formato, fazendo aqui um react, se você gosta. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal assim, uns 2 ou 3 vídeos de react, confesso que não é algo que eu gosto muito, eu prefiro olhar o material com calma, separar a minutagem, analisar, tarará, mas enfim, comentem aí, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo que você me ajuda pra caramba a continuar produzindo esses vídeos e cogite aí a possibilidade de tornar-se um membro do canal Metaforando. Você obtém vantagens gratuitas, bônus exclusivos, ao mesmo passo que você me ajuda a continuar produzindo. Clique aqui em Seja Membro, veja as opções disponíveis e escolha a sua, tá certo? Muito obrigado, vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.